Iniciado. Iniciar a gravação, presidente. Retomando, então, o julgamento dos processos, nós estamos julgando os processos que ficaram sem julgamento na data de ontem, na sessão das 14 horas. São vários processos, mas se trata de uma pauta temática em que são, invariavelmente, julgamento de processos em que a autuação se deu em razão de prestação extemporânea de informações de presença de carga. É lógico que haverá algumas situações fáticas em que se alteram em cada um dos processos, e aí o relator pode estar apontando isso, mas já é matéria de conhecimento da turma, em que mesmo ontem, já votamos vários desses processos. Nós vamos iniciar, então, com o item 90, dando continuidade ao item 92. Naquela pauta, desde o item 37, o assunto é esse que acabo de informar. Então, no item 92, conselheiro Arnaldo, Danco Logística, são vários processos da Danco, iniciando com o 92. Com a palavra, então, Arnaldo. Obrigado, senhor presidente. Começamos pelo 92 mesmo ou pelo 93? Fica a teu critério. O 93, a gente tem, junto com eles, os 6 seguintes, eles tratam basicamente da mesma situação. Pode ser o 93. Pode ser que a gente já agiliza o processo. Então, o processo final 2010-31. Então, como disse o presidente, trata de recurso voluntário que está combatendo o acórdão, onde foi mantido o auto de infração, e trata de prestação de informação fora do prazo. Os argumentos trazidos em todos esses processos, 7 processos, são os mesmos. A defesa é basicamente a mesma, o mesmo escritório que fez a defesa. Eu vou passar direto, então, para o voto, se o senhor me permite. E, basicamente, são 4 argumentos trazidos em sede recursal. Um trata do vício formal do auto de infração, o outro trata da denúncia espontânea, o outro trata da violação aos princípios constitucionais e, por fim, ataca o mérito do cabimento da multa. Em relação ao vício formal, basicamente, a recorrente ela traz uma questão que estaria o auto de infração ofendendo aos artigos 9 e 10 do decreto 7235. Se a gente verificar o auto de infração, a gente vai ver que não há ofensa, que todos os requisitos do artigo 10 estão perfeitamente cumpridos, porque é informado no auto de infração o enquadramento legal, o relatório fiscal do auto de infração também indica a data da infração, indica em que data foi a informação prestada, a referência ao nome ao navio, ao BL, ao conhecimento filhote. Então, basicamente está bem descrito, não vejo nulidade. Em relação ao artigo 9º, também não vi nulidade, e me parece que está um equívoco da recorrente quando ela traz essa questão do artigo 9º, porque ela queria dizer que teria que ter um processo para cada um desses lançamentos aqui. No caso, são 8 ocorrências nesse auto de infração. Se vocês verem no relatório, vocês vão ver que está bem descrito a infração. Então, eu rejeito a preliminar de nulidade. Em relação à denúncia espontânea, eu também estou afastando esse argumento, porque está simulado pela súmula CARF 126. Em relação a ofensas aos princípios não confisco, razoabilidade e proporcionalidade, também temos a súmula número 2, que também ele impede a análise do CARF em relação a essas questões. Em relação ao cabimento da multa, aí tem alguns argumentos trazidos pela recorrente, mas me parece que o que a recorrente quer dizer aqui é que elas não estaria prestando informação fora do prazo, e sim retificando essa informação, o que não corresponde ao que está nos autos. Na verdade, isso trata, sim, de uma prestação de informação fora do prazo, e o relatório ele demonstra bem. Eu trago uma tabela no meu relatório, onde demonstra a data, hora limite, isso, na verdade, é a própria fiscalização que colocou isso no
no relatório, a data-hora limite para prestação de informação e a data-hora em que a informação foi inserida no sistema. E por isso eu nego provimento ao recurso. Rejeito a preliminar de vício formal e nego provimento ao recurso. Ok, obrigado, Arnaldo. Elcio? Com o relator. Pedro? Acompanho. Mara? Com o relator. Leonardo? Com o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 93 da pauta, por unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar de vício formal do auto e, no mérito, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, como já havia dito o conselheiro Arnaldo, esse processo se assemelha e aí terá o mesmo resultado de vários outros. Quais são os itens? Ou você vai passar detalhes dele, ou já se aplica direto a... Se não houver objeção, podemos aplicar o mesmo resultado. Eu costumo, havendo essa situação, eu já aplico. Então, só me fala quais são... Processos se tratam de prestação de informação fora do prazo. Tá, a partir do 93 é na sequência? Na sequência, até o item 99. Então é o 93, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Até o item 99 é o mesmo resultado. E todos têm preliminar de nulidade? Todos têm preliminar de nulidade, todos têm denúncia espontânea, todos têm princípios constitucionais e todos, no mérito, atacam basicamente as mesmas questões, com pequenas variações em termos de argumentos. Okay. Então, esse item que eu acabei de proclamar o resultado, item 93, se aplica do 94 até o 99. O próximo qual seria, conselheiro? Podemos falar do item 100. Item 100. Ele é parecido também. Ele se assemelha a esse processo. Pois não. Também trata de prestação de informação fora do prazo e também tem uma preliminar de nulidade por vício formal. Pelas mesmas razões, me parece que no caso, está descrito de acordo com o que poderia se esperar em relação ao artigo 10 de 7235, eu afasto a preliminar de nulidade por vício formal. Deixa eu só... Isso. Também trata de denúncia espontânea, aplico a súmula do CARF 126 e afasto o argumento. Também trata de violação dos princípios constitucionais, aplico a súmula 2 e afasto. Na questão do mérito, o que difere em relação aos outros processos é porque aqui não se trata de prestação de informação fora do prazo, e sim de retificação de informação fora do prazo, ou além do prazo que a fiscalização entendia como aplicável. E por isso eu dou provimento, eu afasto rejeito a preliminar de vício formal e dou provimento ao recurso. Ok. O 100, então, está se rejeitando a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dando provimento ao recurso. Elcio? Com o relator. Pedro? Acompanho. Mara? Com o relator. Leonardo? Com o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, rejeita-se a preliminar e, no mérito, dá-se provimento ao recurso. Esse foi o item 100. Ele se aplica a algum outro? Não, é só ele mesmo. Ok. Dando continuidade, conselheiro. Bom, aí a gente tem o item 92, final 2008-22, esse é diferente. Ok. Também trata de informação, prestação de informação fora do prazo. Mas aqui tem uma
uma diferença até na defesa apresentada, até no recurso apresentado, porque o que a recorrente está pedindo aqui é uma nulidade do auto de infração, em razão dos fatos que ela comenta. Esse talvez seja interessante eu dar uma passada no relatório aqui. Fica à vontade, conselheiro. Então, trata-se de recurso voluntário contra o acordo da DRJ que manteve o lançamento, tá? Então, ele rejeitou a arguição de nulidade e considerou a matéria não impugnada. Julgou improcedente a impugnação, manteve a multa objeto da lide, rejeitando a arguição de nulidade do auto de infração, considerando a matéria não impugnada. Como eu disse, ela só foi na nulidade do auto de infração e não impugnou a matéria. Eu vou resumir os fatos. O caso foi o seguinte, foi uma desconsolidação de carga que não foi feita e a fiscalização ela deu perdimento na carga por abandono. Só que lavrou um auto de infração de perdimento contra a Danco, contra o agente de cargas. E nesse auto de infração, nesse processo do auto de infração, ela teria feito uma intimação para a Danco pedindo para ela apresentar os documentos da desconsolidação da carga, a comprovação da prestação das informações sobre a desconsolidação da carga. E a Danco não respondeu a essa intimação. E com base nessa não resposta, se fez esse auto de infração, dizendo que, olha, não houve a prestação de informação, então, se não houve a prestação de informação, a Danco ela era consignatária do BL Master, então, como ela é consignatária do BL, o auto de infração de perdimento foi feito em nome da Danco. Ocorre que esse auto de infração ele foi julgado nulo, por ilegitimidade passiva. Não seria contra a Danco que deveria ser dado perdimento, e sim contra o real importador dessa mercadoria. E a Danco vem nesse processo, por não prestação de informação sobre a desconsolidação da carga, dizendo que esse auto deveria ser nulo, porque se baseou num documento que foi tirado de um processo que foi declarado nulo. Só que a nulidade do auto de infração de perdimento, ele subsiste dali para frente. A intimação feita no curso do processo ela não é nula. Ademais, esse auto de infração que gerou esse processo aqui, ele não se baseia propriamente na intimação que sequer foi respondida pela Danco, e sim pelo fato concreto de que não houve a prestação de informação dentro do prazo. Aliás, sequer houve a prestação de informação nesse caso. Então, basicamente, os fatos são esses. Posso passar para o voto? Sim. Então, conforme se verifica nos autos do processo, a recorrente abdicou de questionar o mérito desde a impugnação ao auto de infração, preferindo sustentar a nulidade do lançamento. Afirma em seu recurso que a imposição da referida penalidade teve como base outro auto de infração que determinou a apresentação de informação pela recorrente e que o requerimento de pedido de informação através do auto de infração número tal foi considerado nulo, por ser a recorrente parte legítima a configurar como sujeito passivo da obrigação de prestar informação. Argumento diferentemente do que consta na decisão proferida, a intimação que tinha como finalidade a requisição de documentos ou informação, por fazer parte de auto de infração considerado nulo, não gera qualquer efeito. Aí cita a lição do Eli Lopes Meirelles, sustenta que não pode a intimação decorrente de auto de infração considerado nulo ser tida como válida, e reclama que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa violado, ao não ter sido oportunizado um novo prazo em outro processo administrativo para que prestasse as informações solicitadas. Não assiste razão à recorrente. Não é verdade que o auto de infração teve como base outro auto de infração que restou anulado, e nem que tenha sido anulada a intimação feita no curso de procedimento fiscal que resultou na lavratura do auto de infração anulado. O presente auto de infração está claramente baseado no fato de que a recorrente não prestou as informações sobre desconsolidação de carga sob sua responsabilidade, e não no fato de que a referida carga foi levada a perdimento pela caracterização do abandono. Aí eu cito trecho do relatório fiscal. A intimação referida pela recorrente, a qual entende eivada com o vício da nulidade, foi de fato emitida no curso do procedimento fiscal que resultou na lavratura de auto de infração anulado por ilegitimidade passiva.
A razão de sua emissão foi o fato de não terem sido encontrados nos sistemas as informações sobre a desconsolidação da carga, que acabou sendo levada a perdimento, mas essa intimação sequer foi respondida pela recorrente, não acrescentando qualquer elemento probatório ao presente processo, e apenas confirmando as suspeitas da fiscalização. Quanto à alegada nulidade da intimação feita em procedimento fiscal que resultou auto de infração anulado, as próprias decisões do Eli Lopes Meireles, trazidas pela corrente, contrariam a tese. Segundo o doutrinador, os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. Em outras palavras, tudo que resultar do ato anulado é nulo. Ora, a intimação não resulta do auto de infração anulado, não é consequência dele. Ela faz parte dos procedimentos fiscais que resultaram na lavratura do auto de infração. No caso em análise, não há nem que se falar que a intimação foi causa do auto de infração anulado, uma vez que a motivação para a aplicação da pena de perdimento foi a caracterização do abandono das mercadorias. Mas se a intimação tivesse sido causa da aplicação da pena de perdimento, e se ela tivesse sido anulada, o auto de infração decorrente dela também teria sido nulo, seria nulo, mas não o contrário. Trago o entendimento do parágrafo 1º do artigo 59 do 7235, que diz basicamente isso: a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequências. E também não vislumbro qualquer cessamento de direito de defesa recorrente, que caso tivesse efetivamente prestadas informações sobre desconsolidação de carga dentro do prazo, poderia ter apresentado os documentos comprobatórios juntamente com a sua peça impugnatória. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Ok, está bem explicitado, né? Elcio. Com o relator. Pedro. Acompanho. Mara. Com o relator. Leonardo. Também acompanho. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 92 da pauta, final do processo 2008-22 da DANCO, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Próximo, conselheiro Arnaldo. Da DANCO são esses. Fechou, Dadá. Ah, sim, da DANCO, fechou. Os da Maersk são bem diferentes. Da Maersk são diferentes. Um eu trato de nulidade da decisão. Ok, até para poupá-lo de estar lendo e nos explicando, a gente, se podemos passar, então, para o item 111 da pauta, que são 111, 112 e 113, são 3 processos da MOL Brasil, do conselheiro Elcio. Acho que é possível julgarmos esse ainda, né? Sim, a matéria é sempre a mesma, né? É o atraso na prestação da informação. Então, eu vou direto no voto, os votos são pequenos, aí lá eu me reporto ao relatório, pode ser? Pode ser. E qual... É na sequência. Tá, 111. O final do processo é o 2011-15. Então, eu já vou ler aqui. Conforme acima relatado, trata-se de auto-infração em que se exige multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque das exportações sob a responsabilidade do transportador e agente marítimo, dentro dos prazos previstos. De início, deve-se registrar que, enquanto na manifestação de conformidade o recorrente informou apenas, em poucas linhas, a ocorrência de equívoco no registro da data de embarque no Siscomex, no recurso voluntário ele passa a se contrapor à autuação com base em um leque amplo de argumentos, merecendo destaque as alegações de legitimidade passiva e impossibilidade de aplicar a multa em caso de alteração ou retificação de informações. Consultando os documentos carregados aos autos pelo recorrente, desde a primeira instância, constata-se que há fortes indicadores da efetiva ocorrência de erro na digitação da data do embarque no Siscomex. Em 16 de dezembro de 2011, o recorrente protocolizou junto à Receita Federal pedidos de correção de dados do Siscomex,
data de embarque do navio, relativa aos mesmos documentos que embasaram a autuação. Então, esses documentos aí. Nas cópias dos documentos, consta a informação de que as mercadorias foram carregadas no navio Malfaithful em Manaus em 3/1/2008. Nesse contexto, mostra-se verossímil o argumento central da defesa do recorrente, razão pela qual vota-se por converter o julgamento em diligência, repartição de origem, para que se confirmem as informações supra, incluindo eventuais homologações dos pedidos de retificação de informações, registrando os resultados da diligência em relatório fiscal específico. Após a diligência, deverá ser certificado seus resultados. Se você se verificar os dados aí, você vê que pela data dos outros elementos vinculados ao ato, a data lá que ele indicou no seu comércio realmente estava errada. Mas aí precisa confirmar, né? Microfone, presidente. O relevante aí na resolução é a confirmação do embarque neste navio e nesta data, né? A voz, o áudio. Se você analisar o processo, você vai ver que realmente ele errou lá na data. Tá bem convincente, mas precisa confirmar, né? Uhum. Errou onde? É só para verificar aqui. Errou na tabela que ele apresenta? Não, 16 de novembro de 2011. O recorrente protocolizou junto à Receita pedido de correção dos dados Siscomex, data de embarque do navio, relativa aos mesmos documentos, tá? Nas cópias de documentos 25 e 30, consta a informação de que as mercadorias foram carregadas no navio em 3/1/2008. Então, nesse ponto, eu acho que é porque teria que voltar lá no relatório para ver aqui. Tem hora que não pode saltar o relatório, não. Isso é impugnação informou que o prazo para a prestação das informações havia sido cumprido, tendo ocorrido mero equívoco no registro da data do embarque, pois ao invés de 3/1/2007, a data correta era 3/1/2008. É o ano, você vê que é o ano que está correto. Ah, entendi. Ele pôs 2007, ele pôs 2008. Ao contrário. E no processo consta só essa tabela, não consta os documentos do Siscomex, é isso? Olha, aí eu não sei te responder. Teria que olhar lá. É porque... Entendi. Não, consta os extratos também, consta a cópia dos extratos também do Siscomex. Bom, E no extrato do Siscomex consta 3 de janeiro de 2007 mesmo. o importante é que a unidade venha confirmar essa informação que está divergente. Pedro. Acompanha. Mara, Acompanhe. Leonardo, Com o relator. Arnaldo, Eu acompanho também. Laércio, Acompanho. Márcio. O relator. Eu também com o relator, então o item 111 da pauta da MOL, processo final 2011-15, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento do recurso em diligência, conforme as providências solicitadas na leitura do dispositivo do voto do conselheiro Elcio. Então, esse foi o item 111 da pauta. Próximo é o 112. O 112 foram lançados a mesma questão, né, o registro intempestivo, e foram lançados auto 2 ocorrências. A ocorrência 1, o contribuinte acatou na manifestação de conformidade e pagou a multa. A ocorrência 2, ele se contrapõe a essa ocorrência. O que aconteceu? O fiscal, ele considerou que estava intempestivo. A regra estipula que o contribuinte tinha que, inclusive, esse caso aqui, vou só fazer uma observação, não é longa, não. Eu fui
como tinha divergência, o contribuinte falando que ele tinha uma data e o fiscal outra data, né? Eu fui usando todas, só que a data do embarque é que estava a dúvida. A fiscalização considerando o contribuinte considerando. Eu fiz uma revisão de tudo para ver onde estava o erro, né? Aí olhei todos os documentos e fui para ver e vi que o contribuinte está certo. Mas depois eu vi que a fiscalização se equivocou, que o prazo é 18 horas antes do embarque. E o contribuinte tinha prestado a informação 29 horas antes do embarque. Aí ela considerou, é mais de 18 horas, então está intempestivo. Só que então dar provimento aqui. Mesmo considerando os dados defendidos pelo contribuinte ou os dados defendidos pela fiscalização, é tempestivo nas duas situações. Ele se equivocou, porque como era mais dias do que o prazo, né, era 29, o prazo é 18, aí ele desconsiderou. Desculpa, eu não entendi, Elcio, porque se ele tem um prazo de 18 horas antes do embarque para prestar a informação, e ele prestou com 29 antes. Então ele está tempestivo, né? Por quê? É pelo menos 18 horas antes, né? Eu preciso ver exatamente o que tu está falando aqui. Então vamos lá, então. Eu vou ter que dar uma olhadinha nisso aqui, Elcio. Ok, vou lá, eu vou ler, então. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em contraposição ao acordo da delegacia de julgamento que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte. Recurso esse decorrente da lavratura de auto-infração em que se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar os dados referentes à carga sob a responsabilidade do agente marítimo. De acordo com a descrição dos fatos da auto-infração, foram duas ocorrências que ocasionaram a exigência da multa. A ocorrência 1, esse aqui eu vou até pular, porque ele já concordou e já pagou. A ocorrência 2, o navio MOL Universo deixou o porto de Manaus com destino ao exterior em 6 de janeiro de 2011, com a desatracação ocorrida às 12h06, conforme detalhes da escala tal, tendo como limite para a prestação das informações à Receita Federal o dia 5 de janeiro de 2011, às 18h06, sendo que a desvinculação do manifesto eletrônico, número tal e a escala tal, veio a se dar no dia 3 de janeiro de 2011, às 13h07, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação. Em sua impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da parte do auto de infração reclamada, alegando que o navio MOL Universo deixara o porto de Manaus com destino exterior no dia 5 de janeiro. Desatracação ocorrida às 12h06, sendo que o prazo limite para a prestação das informações encerrara-se às 18 horas do 6 do dia 4 de janeiro de 2011, tendo impugnante solicitado as desvinculações. É que é 48 horas antes que ele tem que prestar. Ele não, aqui é 18 horas, aqui são 18 eu vou chegar, é porque aqui é mais recente, aqui não é aquele prazo de 48 horas, não. Aqui já aplica o artigo 22. Que é 48 horas. Não, nesse caso aqui não é 48 horas. Aqui é exportação, viu, gente? É exportação. Em sua impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento de parte do auto de infração reclamada, alegando que o navio MOL deixara o posto de Manaus com destino exterior no dia 5 de janeiro. Desatracação ocorrida às 12h06, sendo que o prazo limite para a prestação encerrara-se às 18 horas do dia 4 de janeiro de 2011. É 18 horas aqui. Tendo impugnante solicitada a desvinculação do manifesto eletrônico tal no dia 3 de janeiro de 2011, às 13h07, conforme termo de constatação, ou seja, 29 horas e 1 minuto antes do prazo. Segundo ele, de acordo com o artigo 22, inciso 2, a linha B da IN 800, o prazo para a prestação das informações à Receita era de 18 horas antes da saída da embarcação para os manifestos respectivos CE, a carregar em Porto Nacional, no caso de cargas despachadas para exportação. A DRJ julgou improcedente a impugnação sob o argumento de que, observando a informação do sistema apresentado pelo auditor fiscal atuante, parte integrante do auto de infração percebe-se a intempestividade dos registros das informações. Cientificado, apresentou recurso e aduzindo patente e legitimidade do recurso. Aí ele passa a alegar outras coisas, né? A ilegitimidade passiva, que o agente marítimo não pode ser responsabilizado, inexistência de tipificação, necessidade de aplicar denúncia espontânea e boa-fé. Então, aqui vamos lá. Conforme assim, tratados de infração que se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar os dados referentes à carga sob a responsabilidade do agente marítimo, independentemente do porto de destino. É o artigo 22, inciso 2, a linha B e D, combinado com o artigo 50, parágrafo único da IN 800, referindo-se às duas ocorrências nos termos acima apontados.
De início, deve-se registrar que, enquanto na manifestação de conformidade o contribuinte restringiu sua contrariedade apenas à ocorrência 2 e somente em relação ao prazo por ele considerado como observado, no recurso voluntário ele passa a se contrapor à autuação com base em um leque amplo de argumentos, merecendo destaque as alegações de legitimidade passiva e a necessidade aplicada à renúncia espontânea. Na folha 55, o recorrente informa que procederam ao pagamento da multa relativa à ocorrência 1, reafirmando a impugnação apenas parcial do auto de infração. Contudo, verifica-se que, na segunda instância, houve inovação dos argumentos de defesa, pois, tendo a lite se informado apenas quanto ao cumprimento ou não do prazo relativo à ocorrência 2, em conformidade com os artigos 14 e 17 do 70.235, a presente análise restringirá a ele, ainda que questões meramente de direito aduzidas somente em sede de recurso voluntário possam vir a ser apreciadas, em prol do princípio da legalidade. No auto de infração, a ocorrência 2 foi assim identificada. O navio MOL Universo deixou o porto de Manaus com destino exterior no dia 6 de janeiro de 2011, tendo desatracado às 12h06, conforme detalhes da escala número tal. A data e hora da desatracação supracitada estabelece o momento exato para a contagem do prazo previsto no artigo 22, inciso 2, a linha B, combinado com o artigo 50 da IN, para que a agência marítima preste as informações referentes à carga de sua responsabilidade constante a bordo da embarcação, independente do porto de destino no final das mesmas. Nesse caso, o prazo limite para a prestação das informações da Receita Federal encerrou-se às 18h06 do dia 5 de janeiro de 2011. A MOL do Brasil realizou desvinculação do manifesto no dia 3 de janeiro de 2011, às 13h07, ou seja, fora do prazo previsto na legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio automático do conhecimento eletrônico. O pedido de desbloqueio foi deferido mediante lavratura do tempo. Tá? O recorrente se contrapõe a essa conclusão com base nos seguintes argumentos. Vou ler só o que está aqui em negrito. O navio MOL Universo deixou o porto de Manaus com destino ao exterior no dia 5 de janeiro, e não 6, tendo desatracado às 12h06. O prazo limite para a prestação das informações encerrou-se às 18h06 do dia 4 de janeiro de 2011. Aqui você tem que contar o prazo para trás. No dia 3 de janeiro de 2011, às 13h03, ou seja, 29 horas e 1 minuto, ele prestou a informação. Ele prestou a informação muito antes que as 18 horas. Quer dizer, estava mais do que tempestivo. De acordo com o artigo 22 da linha B inciso 2, a linha B da IN, o prazo para prestação de informação é 18 horas antes da saída da embarcação. Ele prestou por 29 horas antes. Conclusão, haver-se exposto demonstrado insubsistência, pá. O artigo 22, inciso 2, a linha B da IN 800, referenciado por ambos, assim dispõe. Está lá o 22. Os correspondentes... É porque a redação vigente à época era de 18 horas. Por isso que eu pus aqui, ó. 18 horas antes da saída da embarcação para os manifestos respectivos CE, a carregar em Porto Nacional. Aí houve a redução para 5 horas, né? Mas aí, para prejudicar, não retroage, só para beneficiar. Note-se que a redação anterior do dispositivo previu o prazo de 18 horas, vindo a IN a alterá-lo para 5 horas. No presente caso, tem-se a data do fato gerador ocorrida em 2011. Logo, nesses autos, o prazo de observar é de 18 horas, pois a lei que prevê penalidade mais rigorosa não pode retroceder para alcançar fatos do passado. A divergência reside no momento da desatracação do navio, defendendo o recorrente que ela ocorreu no dia 5 de janeiro de 2011 e a fiscalização aduaneira no dia 6 de janeiro do mesmo ano, mesmo horário. Nos autos, observe as seguintes informações acerca do manifesto, da ocorrência 2, né? Vou ter que ler. O manifesto informado acima contém um bloqueio automático com a seguinte justificativa, vinculação, a pedido procedia ao desbloqueio do referido manifesto, isso aqui é a fiscalização, tá? E deferiu um pedido de retificação. O contribuinte afirma ter vinculado a escala de forma errada. Dessa forma, a previsão dessa detracação é 6/11, conforme escala tal. Sendo assim, o manifesto foi vinculado dentro do prazo. E a fiscalização que afirmou, às 18 horas antes da saída da embarcação. Aí vem lá no extrato do manifesto, data de encerramento, 5/1/2011, previsão de atracação, 6/12. Então, o que aconteceu? De atracação, data do encerramento do manifesto, 5/11. Data do desbloqueio, 3/11. Justificativa de desbloqueio. Desbloqueio é parado o reconhecimento do armador responsável pela inclusão do manifesto questão de que prestou informação fora do prazo. Aí vem a fiscalização e já dá essa nova informação no manifesto, alegando que estaria fora do prazo. Extrato da escala, desatracação. Isso no extrato da escala. A desatracação ocorreu no dia 5/1/2011, às 12h06.
Consulta da escala. Data prevista para desatracação, 6/1/2011. Data efetiva, última desatracação, 5/1/2011. Hora efetiva da última desatracação, 12/06. Conforme se extrai das informações supra, a autoridade aduaneira inicialmente havia atestado que o recorrente prestava informação no prazo, vindo ao final afirmar que o registro teria sido intempestivo. Contudo, em todos os documentos assim referenciados, é possível verificar que a unidade de origem se vale da data prevista para a desatracação, 6/11, e não a data efetiva, 5/11. Dessa forma, considerando que o momento efetivo da desatracação foi o dia 5/1/2011, às 12h06, conclui-se pela inocorrência e tempestividade do registro das informações do Siscomex, em relação à ocorrência 2. Aí aqui que eu percebi, né? No entanto, mesmo considerando a apuração da unidade de origem, conclui-se pela tempestividade do registro da informação, pois inexistindo dúvida acerca da data da inclusão dos dados no sistema pelo recorrente, 3/1/2011 às 13h07, tal medida é anterior ao prazo limite de 18 horas antes da desatracação, independentemente de se considerar que tal desatracação se deram no dia 5 ou em 6/1/2011. Então, por isso, eu voto para dar provimento ao recurso. Aí eu pus aqui para cancelar a multa, mas não há necessidade. Eu acho que eu tinha entendido errado. Elcio. Por isso que eu manifestei. Eu tinha entendido que tu estava dizendo que era intempestivo. Não. Ah, então desculpa. Não, assim, ó, a gente está cansado, ou eu, ou tu, ou todos nós, né? Não, e esse trabalho todo que eu tive de olhar todos os documentos e depois constatar que, independente de qualquer um dois, estava tempestivo, agora você imagina, a frustração. Eu falei, eu não vou tirar isso aqui, eu vou deixar. Ó. Me parece, Elcio, que a questão do bloqueio, ele vem não por, pelo menos é um dos documentos que tem aqui, ele não vem pela questão do registro dos dados, e sim por uma retificação que é feita. Exatamente. Depois, eu acho que no dia 3 do... Deixa eu ver aqui, eu tinha passado aqui. Tem um pedido de retificação que gerou bloqueio no dia 3 de 12, aliás, 3 de 12 de 2010. Muito antes. Muito antes. Podemos se votar, é que né? trata do meu CIE, né? Sim, presidente. Tá. Pedro. De acordo, eu tinha lido o voto e acompanhei durante a votação também. Acompanho o relator. Mara. Com o relator. Leonardo. Acompanho. Inclusive, a decisão da DRJ usou um fundamento que não tem nada a ver com a auto-infração. Arnaldo. Seria até nula, mas como está se dando provimento, dá para superar. Qual o fundamento, Leonardo? Só para saber, cara. Usa dispositivo que não tem nada a ver com a autuação, Arnaldo. Está dizendo que no caso ela descumpriu o prazo dos 2 a 7 dias. Só um minutinho aqui, eu vou ter que desligar um aparelho ali, viu? Porque senão eu pensei que ia terminar antes. Ó, ela fala do dispositivo das 48 horas, se aéreo ou 7 dias se for marítimo. Não é o caso. Entendi, eu acompanho. Ok. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Gente, meu precatório dos 28% saiu! Agora vamos ter festa. A janta já podemos pôr na conta da Mara, então. O sindicato me mandou aqui, nossa senhora, tem quase 20 e tantos anos esperando isso. O aporte da empresa vai ser maior agora, hein? Na nossa empresa de camarão. O aporte da nossa empresa de camarão vai ser maior agora. Pois nós já podemos pensar já ir montar nossa empresa, Márcio. Elcio, finalizando o 112, eu nem lembro se eu também proclamei meu voto. Também estou acompanhando. Então a decisão é unânime em dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o 112. 113,
vai ser o último do dia. Sem som, Elcio. O 103 é aquele padrão de vários que nós votamos o mês passado. Mas vamos lá. Para não, a intempestividade, né, dado do embarque das exportações também. Aí, na descrição dos fatos, auditoria de procedimento no despacho de exportação, no qual foi constatado meio de apuração especial elevada quantidade de declarações registradas em janeiro de 2004 a dezembro de 2004, com informação de dados de embarque registrados fora do prazo. A empresa foi intimada a apresentar a justificativa e resposta reconhece que não cumpriu os prazos. Aplica a multa por falta de registro de comércio, dado de embarque de mercadorias fora do prazo, efetuado depois de 2 dias no caso de transporte aéreo e depois de 7 dias no caso de transporte marítimo. O artigo 95 do decreto-lei estabelece os responsáveis pelas infrações. A empresa prestou informação a desse tempo em 10 viagens distintas, sendo a multa a ser aplicada de 5 mil por viagem. Na impugnação, ela alega que foi por razões alheias à sua vontade, que deu atraso, que dependia de informação dos exportadores. Os atrasos, no entanto, não significa que a impugnante tenha causado embaraço ou fiscalização, não seria cabível a aplicação de qualquer penalidade antes de qualquer intimação ou de qualquer outra notificação, denúncia espontânea, e ele não é empresa transportadora, mas apenas uma agência de navegação. A DRJ cancelou parte da multa em razão da decadência e o acordo foi inventado dessa forma. Consta do voto condutor do acordo de primeira instância que o equívoco na indicação da linha C, inciso 4, artigo 106 do decreto-lei, como fundamentação legal, ao invés do inciso E, não excede a nulidade da infração, pois nos termos do artigo 60 do decreto 735, em se tratando de processo administrativo fiscal, a regra é a convalidação do saneamento, sendo exceção à nulidade. Esta devendo ser declarada somente na hipótese de prejuízo ao exercício de defesa ou da incompetência da autoridade. Aduziu ainda o relator de piso que as disposições da instrução normativa acerca do transportador abrange também a agência marítima, sendo de sua obrigação o dever de prestar informações. No recurso voluntário, ele requereu o cancelamento, repisou os argumentos de defesa, mas alegou ainda mais outras coisas. Inovação do enquadramento legal pela DRJ, o objeto da suposta infração é a falta de apresentação de informação, ato omissivo, situação não ocorrida no presente caso, pois os DTDs foram devidamente entregues à repartição, a nulidade da infração do procedimento fiscal por ser encontrado em desconformidade com a lei, patente e legitimidade, cita a súmula 192 do TFR, jurisprudência do STJ, decisão do TRF5, a súmula GU 50, e uma vez que atua como prestador de serviço de agenciamento com dedicação exclusiva ao transportador Mitsui OSK, tratando-se de mero vínculo de mandato, destituído de responsabilidade por transferência. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 37 da IN 28, com redação dada pela 510, as informações sobre o embarque de mercadorias devem ser prestadas pelo transportador e não pelo agente marítimo, dada a inexistência de solidariedade. Impossibilidade de responsabilização do agente marítimo, necessidade de observar a hierarquia das normas, a DDE é emitida pelo exportador, não tendo o armador acesso a essa informação, ocorre muitos imprevistos, após o embarque, já decorrido o período de 7 dias, o exportador, necessitando da averbação, tem de recorrer ao armador, informando o nome do DDE, quando se torna possível o lançamento da informação no sistema. O NEVO, que é agente transitário de carga, embora considerado transportador, não opera navios diretamente, mas contrata com o armador um determinado espaço para suas cargas, quando o armador emite o chamado master, cobrindo todas as cargas embarcadas, sendo de responsabilidade do NEVO a emissão do house BL para cada um dos seus clientes, cobrindo as respectivas cargas. Para o registro do Siscomex, torna-se necessário saber o peso bruto e a quantidade de volumes. Na DDE, esses dados não constam do draft, O agente marítimo age em nome alheio, por conta e ordem de terceiro. Instrução compartilhada estipula que as informações relativas aos pais devem ser prestadas no prazo de 10 dias, pelo exportador, enquanto outras normas estipulam o prazo de 7 dias. A boa-fé do recorrente. Bom, já em direto voto, Então, que de início deve se registrar que nos termos da súmula CAF número 2, o CAF não é competente para pronunciar sobre condicionalidade de lei tributária, razão pela qual aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, quando confrontados com dispositivos legais válidos e vigentes, cuja observância é obrigatória por parte do órgão administrativo. Quanto à aplicação de denúncia espontânea, temos aí a súmula CAF 126. Feitas essas considerações,
Registra ainda que, conforme a manifestação do próprio recorrente, é incontrovérsia a ocorrência de atraso no registro. Feitas as considerações, passa as demais matérias aduzidas. A nulidade da infração, alteração do fundamento legal. O recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade da infração, pá. Analisando-se o auto de infração, constata que efetivamente o fundamento legal registrado é a linha C, inciso 4 do artigo 107 da Decreto-Lei 77, cuja redação é a seguinte. Nota-se que o agente fiscal, diante do atraso do registro de informação, considerou que tal fato caracterizava embaraço à ação da fiscalização aduaneira. No entanto, a fundamentação do auto de infração não se restringiu a tal dispositivo, pois a folha 9 da descrição dos fatos registrou-se o seguinte: aplica-se a multa por falta de registro no Siscomex dos dados de embarque de mercadoria fora do prazo estipulado. Somente se o registro foi efetivado depois de 2 dias, no caso de transporte aéreo, e depois de 7 dias, no caso de transporte marítimo. Isso aqui está na descrição dos fatos de infração. Aí ele repete aqui o artigo 107, inciso 4 e por deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportado. Então, quer dizer, o fato de onde está escrito lá fundamentação legal, ele equivocou na linha, mas no texto da descrição dos fatos, ele pôs a linha correta. Verifica-se, portanto, que a autuação fundamentou-se em ambas as alíneas, C e D, C e E, do artigo 107 do Decreto 37 de 2006, conjugando-se a regra da intempestividade da prestação da informação, a linha E, com a regra do embaraço à ação da fiscalização aduaneira. Isso eu posso até tirar, se vocês acharem que isso aqui incomoda, eu posso tirar esse parágrafo aqui. A DRJ, ao analisar tal fato sob a ótica da convalidação do auto administrativo, não se deu conta de que a fundamentação do auto de infração não se restringia à referida à linha C, pois dele constou expressamente a linha E do mesmo dispositivo legal, razão pela qual não há que se falar em inovação dos argumentos de defesa. E mesmo que assim não fosse, não se pode ignorar que, tendo o recorrente se contraposto ao procedimento fiscal, tanto na primeira quanto na segunda instância, em toda a sua amplitude, demonstrando pleno conhecimento dos fatos apurados e das respectivas consequências jurídicas, não se vislumbra nenhum cerceamento do direito da ampla defesa, que pudesse viciar os atos. Nesse sentido, afasta a alegação de nulidade. A multa aplicada, a responsabilização do agente marítimo. Eu acho que aqui é tranquilo, né? A responsabilização ou precisa avançar? Pode passar. Ok. Então, aqui eu vou pular aqui e vou passar aqui para as constatações. Depois que tem uma linha D, vem aqui. As constatações supra, por si sós, já deitam por terra quase a totalidade dos argumentos de defesa do recorrente. Contudo, algumas incursões adicionais se mostram necessárias. A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem jurisprudência assentada, no sentido de que o agente marítimo também aqui ainda é a responsabilidade. Tem inúmeros acordos nesse sentido, está imputado, aqui ainda é, fazendo a decisão Superior do Tribunal de Justiça. Aqui também tem uma decisão do STJ, né, que fala que o agente marítimo também pode ser responsabilizado, conforme a decisão supra, já transitado julgados, medida sistemática, bastante referenciada pelo juiz. Aqui, isso aqui, conforme a decisão supra, já transitado e julgado, submetida a sistemáticas de recursos repetidos, a súmula TRF 102, bastante referenciada pelo recorrente em sua peça recursal, foi editada em 1985, na vigência de norma anterior, em que não se previa a responsabilidade tributária do agente marítimo, representante do transportador do país, o que se inverteu com a legislação superveniente. O decreto alterou a legislação aduaneira, previsão de responsabilidade solitária, então ainda é. As decisões referenciadas por ele no STJ se referem à infração administrativa por ausência de visto temporário de trabalho da tripulação, infração decorrente de não pagamento relativo à venda para comprador estrangeiro de 5.000 toneladas de produtos siderúrgicos e entrada irregular de estrangeiro no país, ocorrência relativa à venda de mercadoria a granel. Note que tais decisões da STJ, referenciadas, amparadas em normas de direito civil, empresarial e trabalhista, não guardam qualquer correspondência com os fatos controvertidos nesses autos, por no que tange às regras de legislação aduaneira, a previsão legal de responsabilização do agente marítimo. Em relação à súmula CARF número 50 da AGU, ela tem escopo específico, versando sobre responsabilidade por infrações sanitárias ou administrativas praticadas no interior das embarcações. Quanto à decisão TRF5, além de se tratar de decisão ainda não transitada em julgado e sem efeito vinculante, ela cuida da aplicação da multa ao agente marítimo, mas em relação à retificação do conhecimento eletrônico, após o prazo, hipótese essa disciplinada pela própria Administração Tributária Federal por meio da Solução de Consulta Interna 2, da COSIC de 2016, em que se entendeu ser incabível a multa prevista no artigo 107, a linha E e F do Decreto-Lei, quando se tratar de alterações ou retificações.
nesse caso, prestação de informação fora por não se configurar, nesse caso, nos termos do artigo 9 da IN, as consultas possuem efeito vinculante e todos os sujeitos passivos aos quais se aplicar. Ainda assim, ainda que o autor não tenha sido consulente, faz jus à sua aplicação. Portanto, em virtude da solução de consulta, é de rigor o reconhecimento do não enquadramento do autor na hipótese de infração prevista no 107C do Decreto-Lei. Por fim, quanto às alegações do recorrente acerca das dificuldades operacionais para se cumprir os prazos, também aqui há que se destacar que se trata de norma jurídica de caráter objetivo e que se prevê hipótese de afastamento das regras. Não se pode esquivar do fato de que a legislação correspondente alcança indistintamente todos os responsáveis pelo registro de informação. Diante do exposto, vou afastar a preliminar do nada e do procedimento fiscal e no mérito negar provimento ao recurso. Ok, esse foi o item 13 da pauta. Rejeitou-se a preliminar. Ali é só do auto de infração, né, a nulidade. É que constou do auto e o procedimento do teu voto. É porque a forma como ele fala, ele inclui, além do auto, também a decisão da DRJ. Tá. Então foi afastar a preliminar de nulidade suscitada. E no mérito negou o provimento. Esse é o voto. Pedro? Acompanho. Mara? Com o relator. Leonardo? Com o relator. Arnaldo? Com o relator. Laércio? Márcio? Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, afastou-se a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negou o provimento ao recurso. Esse foi o item 113 da MOL Brasil, processo 2009-89. Bom, a gente encerra por aqui. Daremos continuidade amanhã, 9 horas, com os processos do dia 25. Pode encerrar a gravação, por favor, Leonardo, Pedro. Gravação finalizada.